Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita. Hoje com a companhia da minha cadela Yuki, deitada ali. Tem dia que é os gatos, hoje é o cachorro que está aqui deitado, aproveitando um pouquinho. Então, vamos continuar o que começamos a tratar na aula passada. Estávamos falando dos atributos da divindade e vamos continuar buscando finalizar esse tema hoje. Hoje, em específico, a gente vai fazer a leitura do livro A Gênese. A gente, lembrando, né, a gente está fazendo a leitura do livro dos Espíritos, o livro da Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o que é o Espiritismo, todas as obras que contemplam a base, né, o livro dos Médiuns, que contempla a base do estudo da doutrina espírita, nessa parte de introdução. Então, hoje a gente já fez a leitura do livro dos Espíritos, né, na aula passada, algumas questões, e agora vamos continuar com o livro A Gênese. Mas antes, como de costume, vamos agradecer o dono da vida, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe durante a semana, que nos dê discernimento, nos dê calma, que possamos enfrentar as diversidades, as dificuldades terrenas uma a uma. Que assim seja. Então nós estamos tratando da natureza divina, dos atributos da divindade. Então nós, como dito agora há pouco, já lemos o livro dos Espíritos, vamos continuar lendo a Gênese. Eu estava fazendo sempre a leitura da Gênese na minha aqui PDF, mas resolvi adquirir a obra. Eu tenho uma obra daquela pequenininha, eu não gosto muito pequena, eu prefiro obra assim. E eu gosto de obra porque eu gosto de sempre ler, fazendo anotações, usando marca-texto, então acho melhor. Mas reforçando, quem ainda não adquiriu as obras, adquiram. Quem não tem condição, está em situação complicada, baixe em PDF. Essa daqui só para eu adquirir pelo site da Amazon. Tava um preço bem bacana, acho 16, 17 reais. Tinha uma promoção de frete lá, acabei comprando outras obras para minha atividade profissional. Mas não tem desculpa, pessoal. Tem tudo na internet em arquivo PDF de ótima qualidade. Então vamos lá, os atributos, né, da natureza divina, os atributos da divindade. Nós já falamos que Deus é supremo e soberano inteligência, Deus é eterno, e agora vamos continuar nos ensinamentos do Kardec no livro A Gênese. A gente está dentro do capítulo 2, tá? E hoje vamos tratar do item 11 ao item 16. E é uma passagenzinha do 17 até o 20, até o 19. Deus é imutável. Se estiver sujeito a mudança, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Então, as leis do universo, tal provenientes, elas não mudam, elas são imutáveis. Que mudam são as leis humanas, né? Eu, como atuo na área, sei bastante disso. As leis estão constantemente mudando. As leis divinas não, elas não mudam tal como Deus, porque elas são perfeitas. Então, a imutabilidade é um atributo da divindade. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então ele é um ser imaterial. Então ele não poderia ser um ser material porque ele estaria sujeito ao que ocorre com a matéria. E ele não tem esse atributo. O atributo dele é a imaterialidade. E aqui é interessante o que diz o livro da Gênesis. Até uma cutucada nessa questão que a gente personifica a figura de Deus, né, no velhinho, ou seja o que for. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos. Então, está falando que nossa compreensão não consegue definir uma forma. Sem o que seria a matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Porque o homem, nada mais conhecido além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até a mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem de um Deus cólerico e ciumento não vai mais do que um passo. Então essa crítica aqui do Kardec é porque quando a gente traz a figura de Deus para a condição humana, materializando, tentando imaginar ele, a gente também atribui a essa figura as questões humanas, né? Que ele fala aqui no final, um Deus cólerico, maldoso, ciumento, que são atribuições nossas, não de Deus. Então ele faz essa crítica a essa às vezes, comparação que nós humanos fazemos com a figura divina. Deus é onipotente.
Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa. E assim por diante, até chegar-se aí ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então que seria Deus. Então, está falando que ele é o ser onipotente, ser supremo. Não tem como ter o outro ser mais supremo, mais poderoso ou igual a ele. Porque se fosse assim, ele não seria Deus, seria aquela outra figura, entendeu? Então, por isso que Deus é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas. As leis divinas nós vamos estudar ainda, pessoal. Tá lá no Livro dos Espíritos, lá na frente a gente também traz as leis divinas. Se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo a sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Então Deus é superamente justo e bom. Essa compreensão desse Deus vingativo do Velho Testamento, isso não condiz mais com o que a doutrina espírita nos ensina e que o que nosso Mestre Jesus veio trazer no Evangelho de Cristo. Então, não existe um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus que vá se vingar por um ato de desobediência nossa. Uma desobediência nossa vai nos impor cumprir a pena que a lei divina prevê, mas não é um castigo divino. É só que nós acabamos nos adequando a nossa conduta a uma infração que está dentro das leis divinas e a gente vai pagar por isso, mas não é castigo. Tanto reforçando, né? Isso a gente sempre tem batido. Dentro da doutrina espírita não há castigo eterno, não há eternidade de punição. Todos somos filhos de Deus e vamos conseguir, né, passo a passo, cada uns mais rápidos, mais devagar, chegarmos mais próximo da divindade, tirarmos esse invólucro carnal e serem mais seres imateriais. Isso depende da caminhada individual de cada um. Não há os suicidas, não há castigo eterno, não há fogo do inferno, fogo do mar, não há condenação perpétua para o espiritismo. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mal, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades, no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas a seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal. Ora, como suas obras dão testemunho de sua sabedoria, da sua bondade, de sua solicitude, concluir-se-á não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal sem deixar de ser Deus. Ele necessariamente tem que ser infinitivamente bom. O que ele está explicando por causa que essa questão de Deus é soberanamente justo e bom. Porque não tem como Deus ser meio bom e meio malvado. Porque ele não seria soberanamente justo e bom, não seria soberanamente justo. Algo que é soberanamente justo não tem maldade, não tem um mal do outro lado. É essa explicação que traz a obra. A soberana bondade implica a soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse justamente e com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo. Em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, é a soberana justiça. Havia dito agora, não há dentro dos atributos de divindade da figura divina qualquer deslize contra a condição de Deus. Deus não difere ninguém. Todos somos criados em iguais condições. Não há preferência. É diferente de que algumas matrizes religiosas e de algumas matrizes religiosas e algumas convicções que não são só de matrizes distintas, estão dentro do cristianismo hoje, de pessoas que se entendem melhores, se entendem os escolhidos, né? Existem algumas vertentes dentro do cristianismo que eles acreditam que só eles têm a salvação e que se você não está lá, você está equivocado. E uns até combatem, entendem que tem que combater aqueles que não acreditam no que eles acreditam. Isso dentro da doutrina cristã, viu, pessoal? Não estou falando de outras escolas religiosas, como judeus, muçulmanos, hindus. Estou falando dentro do cristianismo. Existem figuras de igrejas que defendem isso. Defendem que eles têm razão, eles têm a palavra, e veem quem não coaduna do mesmo pensamento deles, muitas vezes na minha humilde opinião, interpretando equivocado a Bíblia, dando às vezes muito mais ênfase ao Velho Testamento que ao Novo, nos veem como adversários, entendeu? E aí surge a intolerância conosco, com as doutrinas, as matrizes religiosas africanas, e aí vai. E não é assim, entendeu?
Mas continuando aqui, né, os atributos da divindade. Deus é infinitamente perfeito. Ele é perfeito, infinitamente, hein? É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faça isso que ele seja infinito em tudo. Por isso que ele é infinitamente perfeito. Porque se ele não fosse infinitamente perfeito, poderia haver um outro ser mais perfeito que ele. Por isso traz o termo infinito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinando ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria autoridade soberana. Então Deus é único, porque se houvesse outro, não haveria, né? Aqui ele fala, se houvesse outro igualmente condição, haveria diferença. Mesmo se eles fossem iguais, também não haveria essa atribuição, entendeu? Porque o que um faria, o outro não faria. E aí, quem seria, então, essa figura única, infinita, imaterial? Então, Deus é único. E aqui a gente só, rapidamente, né? Quando fala que Deus é único, é o último item, o 16, o item 17 fala aqui um pouquinho dessa questão do politeísmo. O que Kardec fala? Ele fala que a ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi isso que gerou o politeísmo. Lembrando, né? Na Grécia Antiga se acreditava, né, no politeísmo, e ainda existem matrizes religiosas que acreditam no politeísmo, mais de um Deus. Isso não coaduna com a doutrina espírita. Ou, se não me engano, até onde eu conheço de história, foram os judeus. O povo de Israel foi o primeiro a ter essa questão de um único Deus, monoteístas, né? Acabando com essa tradição dos egípcios, né? Que também tem vários deuses. Se não me engano, os hindus também. Até hoje, né? Algumas doutrinas mantêm essa crença de mais de um Deus. Um exemplo bastante que a gente sempre fala dos gregos, né? Os romanos também tinham, viu, pessoal? Roma também tinha essa figura. Isso antes de Roma, né? Depois se tornar berço da Igreja Católica. Mas havia essa figura também de vários deuses. Aí, finalizando aqui esse item dos atributos da divindade, o livro A Gênesis nos ensina ainda. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto o ser que o cedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torne que ele seja infinito em tudo. Vocês veem que a questão de Deus ser infinito é bastante repetida aqui dentro do livro da Gênesis. É assim que, comprovado pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, chega a determinar os atributos que o caracterizam. Então, Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito de todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Então, esses são os atributos da divindade. Reitero para todos depois fazerem a leitura, tanto do Livro dos Espíritos quanto da Gênesis, tá? Que trata desse tema, pra gente, e aí nós vamos dar continuidade na nossa doutrina. Hoje a aula ficou um pouquinho mais curta, mas eu vou finalizar para não adentrar no outro tema no próximo encontro nosso, tá ok? E novamente pedindo para todos aí se cuidarem, né? Reforçando para a gente usar máscara, nos cuidar dos nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos, nessa caminhada aí, tentar vibrações positivas, evitem pensamentos conflituosos, evitem entrar em grupos de WhatsApp, discussões de
de Instagram, Facebook, Twitter. Evitem isso, pessoal. É o momento de a gente talvez olhar mais para nós, olharmos no espelho e fazermos a nossa necessária avaliação diária, se olhando no espelho no final do dia, ao se levantar, buscar pensamentos edificantes, tentar sair um pouco dessa doutrina, dessa questão odiosa que tem ocorrido, principalmente no nosso país, uma polarização muito grande em todos os aspectos, intolerância. Toda hora a gente vê situações, né, da nossa cidade de Dourados, violência. Então vamos tentar equilibrar o nosso pensamento, viver com equilíbrio, que não está fácil para ninguém. Esse momento de pandemia está exigindo muito de nós e cumpre a cada um fazer a sua parte, até para evitar a questão do pensamento coletivo. Se eu faço uma conexão ruim, se vocês aí estão fazendo uma conexão ruim, isso coletivamente vai criando uma atmosfera terrível dentro da nossa família, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, dentro do planeta, pessoal. Se todo mundo tiver um pensamento beligerante, de guerra, é isso que vai acontecer. Então vamos primeiro cuidar do nosso entorno, nossa família, nosso ambiente de trabalho, nossos amigos, da nossa cidade, né? A cidade de Dourados é uma cidade que a gente está perto da fronteira, aqui mesmo a gente tem casos de muito homicídio, já tem uma carga pesada isso, toda hora a gente vê mortes, seja por acidentes, seja mortes violentas, então a gente tem que buscar trazer pensamentos edificantes para a gente mudar essa vibração. Isso é importantíssimo e isso funciona, cumpre a nós mudarmos a nossa vibração. Finalizando, Leandro, como de costume, a obra Jesus Atualidade, Joana de Ângeles, no capítulo que a Joana fala de Jesus e tormentos. Os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padece sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturbas sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para o outro desespero. Tens dificuldade em exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência de amor-ação, aparece-lhes a dor renovação. Assim, dispõe-te à paz, à libertação dos tormentos e lograrás alcançá-las. Então, apesar de ser uma passagem bem pesada no começo, no final mostra a saída para nós. Palavra simples, Joana sempre sensacional. Muito obrigado a todos, fiquem bem, espero vocês no próximo encontro e que o nosso Mestre Jesus, os bons espíritos, nos acompanhem durante essa semana, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos.